Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Tiago Silva, professor de matemática aqui do Centro de Mídias, e esta será a nossa aula de número 11, que tem como objeto de conhecimento linguagem algébrica, variável e incógnita, detalhamento, valores desconhecidos e reta numérica. Então, prepare seu caderno, prepare sua caneta, anote tudo da nossa aula para não perder nenhum detalhe e, sem mais demora, vamos à nossa aula. Então, meu povo, nós vamos ver agora como resolver equações, certo? Então, como que se resolve? Olha só, me segue. Para resolver equações, utilizamos o princípio aditivo, que consiste em adicionar ou subtrair um valor em ambos os membros da igualdade. E o multiplicativo, em que multiplicamos ou dividimos ambos os membros da equação por o mesmo valor. Observe a solução das equações a seguir para entender melhor esses princípios. Então, vejam bem, para se resolver, certo, uma equação, está sendo colocado que nós deveremos aplicar o princípio aditivo. Relembrando, o que é o princípio aditivo? Mas antes de nós relembrarmos o princípio aditivo, nós vamos ter em nossa mente que equacionar, olha, o verbo equacionar significa equilibrar. Equilibrar o quê? Então, nós vamos procurar equilibrar uma igualdade. E para você equilibrar uma igualdade, é como se nós estivéssemos diante de uma balança. Então, uma balança, quando ela não está, vamos supor que essa balança hipotética que o professor Aldemir está pensando, era uma balança com pratos, né? Se ela não está com nenhuma massa em ambos os pratos, então a balança está equilibrada. O que acontece se de repente nós colocarmos algumas pedras em um prato da balança, seja esse da direita, seja da esquerda, e não colocar nada do outro lado? Essa balança vai entrar em desequilíbrio. Portanto, você pode dizer, vamos equacionar esse problema? Então, para você equacionar esse problema, você vai então colocar pedras na mesma quantidade e de mesma massa no outro prato, e aí a balança vai ficar equilibrada. Quando isso acontecer, você diz que você equacionou. Então, nós podemos utilizar para equacionar ou resolver equações através de dois princípios, como foi dito logo no início da nossa abertura. Eu posso usar o princípio aditivo ou o princípio multiplicativo, ok? Então, me segue. Olha só, olha o que é que nós temos. Vejamos os exemplos. Então, olha bem o primeiro exemplo. Qual o valor de x na equação? Então, olha aqui, para esse primeiro exemplo, então nós temos, olha, x mais 2 igual a 6, olha. Então, vejamos, que princípio eu posso utilizar para equacionar? Então, observe o seguinte, aqui nós temos o que nós chamamos de primeiro membro e aqui chamamos de segundo membro. É como se nós estivéssemos diante de uma balança onde existe dois pratos. Então, se vocês observarem, existe aqui, olha o nosso olhinho bem aqui, ó, existe aqui uma variável, perfeito? Uma variável é qualquer coisa. Então, significa que aqui nós estamos em desequilíbrio porque nós não sabemos o valor de x. Esse x pode assumir qualquer valor, mas desde que esse valor vá fazer com que a balança fique equilibrada. Então, se nós observarmos pelo princípio aditivo, este 2 aqui, pessoal, ele deverá sumir daqui. Ora, só existe uma maneira desse 2 sumir daqui. Se eu tenho mais 2, eu trabalho com o inverso dele. Então, qual é o inverso de mais 2? É ele com sinal contrário. Então, menos 2. Se você colocou menos 2
no primeiro membro, automaticamente você também deverá colocar o mesmo do outro lado, porque você está procurando equacionar. Ó. Então, significando o quê? O que o princípio aditivo diz? Se eu estou adicionando algo de um lado, eu vou ter que adicionar algo do outro lado. Neste nosso caso, aqui nós estamos utilizando, além do princípio aditivo, a questão do inverso, né? Por quê? Porque se eu tenho mais, ele vai para menos. Se eu tivesse um menos, ele ia para mais. E o mesmo valor que você coloca de um lado, você coloca do outro. Olha o que acontece. Mais 2 com menos 2, como foi o inverso, isso daqui vai me dar 0, olha. Então, portanto, ó, isso foi a 0. E agora, 6 menos 2 deu 4. Então, neste caso aqui, olha, o valor, certo, que equilibra é o 4. Então, vejamos, olha só, vamos fazer a nossa verificação. Ó. Fazendo a verificação, o que eu vou fazer? Olha, o que nós tínhamos? Nós tínhamos o seguinte, ó, deixa eu subir aqui um pouquinho, né? Ó, nós tínhamos x mais 2 igual a 6, certo? Vamos verificar se isso foi equilibrado mesmo, olha. Você pode testar. Qual foi o valor de x que nós encontramos pelo princípio aditivo? Foi 4, então vamos substituir, olha só. 4 mais 2 igual a 6. Mas quanto é 4 mais 2? 4 mais 2 é 6 igual a 6. Ou seja, nós acabamos de equilibrar esta balança. Então, é dessa forma, pessoal, que nós vamos resolver as equações. Primeiro, você deve olhar qual é a situação que você tem, certo? Na igualdade, lembra-se que nós estamos trabalhando com a igualdade. Olha a situação que eu tenho. E aí você vai decidir qual é o princípio que você vai utilizar. Se é o princípio aditivo ou se é o princípio multiplicativo. Mas qual é a dica para nós usarmos o princípio multiplicativo ou o princípio aditivo? Ora, eu vou utilizar o princípio aditivo quando eu estou diante de uma situação de mais ou de menos. E essa situação de mais ou de menos é onde eu quero que desapareça. Olha só. Então, se for de mais ou de menos, é o princípio aditivo. Se fosse uma situação de uma multiplicação, onde existe um número na frente de uma letra, ora, qual é a operação que existe nesse termo algébrico? A operação que existe nesse termo algébrico é uma multiplicação, portanto, a operação inversa é uma divisão. Então, nesse caso, eu vou usar o princípio multiplicativo. Nesse nosso exemplo, eu usei o princípio aditivo. Por que eu usei? Porque eu tinha x mais 2 igual a 6. Ou seja, nós queríamos saber qual era o valor de x, mas o 2 estava ali atrapalhando o meio de campo. Se o 2 estava atrapalhando o meio de campo, eu teria que fazer sumir. Só some de um lado quando eu trabalho com o inverso, já que era um mais 2. E qual era o inverso de mais 2? Menos 2. Quando eu coloquei no primeiro menos 2, automaticamente, pelo princípio do equilíbrio, eu tenho que colocar do outro lado a mesma coisa que eu acrescentei. E o que foi que o professor Aldemir acrescentou? Menos 2. Portanto, do outro lado, menos 2 também. E aí, através dessa resolução, nós encontramos o valor de x, beleza? Depois, o que foi feito? A verificação, para ver se realmente essa coisa funcionava. Então, você testa e vê se está em equilíbrio, se a igualdade é verdadeira. O que foi que nós encontramos? 6 de um lado e 6 do outro. Então, sigamos. Vamos lá para o segundo exemplo. Olha aqui, vem comigo. Então, na nossa segunda situação, o que nós temos? Nós temos o seguinte, olha lá. Qual é o valor de y na equação? Ó? Opa, eu não coloquei o pincel. O valor de y na equação é 2y mais 3 é igual a 5. Então, eu vou agora subir e vamos ver como resolver essa situação aqui. Ó. Qual é a segunda situação? 2y, deixa eu baixar aqui, né? 2y mais 3 igual a 5. Então, 2y mais 3 igual a 5. Beleza? Segunda situação.
Observe, vamos tentar equilibrar, identificando, ó, primeiro membro, segundo membro. Ora, queremos saber o valor de y, mas existe um mais 3. Então, pelo equilíbrio, o que eu vou ter? 2y mais 3. Qual é o inverso de mais 3? Menos 3. Olha o que está sendo acrescentado. Então, se acrescentou no primeiro membro, também deveremos acrescentar no segundo o mesmo caractere. Qual foi o caractere? Foi menos 3, olha lá, tanto num quanto no outro. Então, vamos agora resolver. Ó. 2y mais 3 com menos 3, 0. Isso sendo igual a 5 menos 3, dá 2. Ora, mas nós não queremos saber o valor de y, mas observe que o y, ele possui um 2 na frente, olha. Se ele possui um 2 na frente, pessoal, então ele está multiplicando. Se ele está multiplicando, qual a operação inversa? A operação inversa é a divisão. Nesse caso, vamos usar agora o princípio multiplicativo através da operação inversa. Olha lá, 2 dividido por 2. Ora, 2 dividido por 2 vai dar 1, que é y, então, e 2 dividido por 2 vai dar 1. Olha qual foi o valor. O valor foi 1 de y. Então, nesta equaçãozinha, olha, utilizamos tanto o princípio aditivo quanto o princípio multiplicativo. Agora vamos verificar. Está aqui, né, o que nós temos inicialmente, 2y mais 3 igual a 5. Mas qual foi o valor de y que nós achamos? Y igual a 1. Vamos testar. Então, 2 substitui vezes 1 mais 3 é igual a 5. 2 vezes 1 dá 2, com mais 3 dá 5. Olha que coisa linda, meu povo. 5 igual a 5, verdadeiro. Então, nós aí, nesse caso, utilizamos este princípio. Beleza? Então, olha só, reforçando. Vamos reforçar agora com tudo isso que eu desenvolvi, com tudo isso que eu expliquei. Por quê, pessoal? Os princípios, tanto aditivo quanto multiplicativo, eles podem ser otimizados. E o que seria otimizar o princípio multiplicativo e o princípio aditivo quando nós estamos equacionando, ou seja, resolvendo uma equação? É transformá-lo de uma maneira mais rápida. E qual seria a maneira mais rápida? A maneira mais rápida que o homem, então, evoluiu, né? Então, o homem evoluiu em pensamento. Vamos chegar da seguinte forma. Nós também temos um processo otimizado de resolver uma equação. Mas como que é isso, professor Ademir? Vem comigo, olha só. Então, nós temos os mesmos exemplos, beleza? Olha só, eu vou pegar o mesmo exemplo. Pegando esse mesmo exemplo aqui, ó, eu vou chamar isso como situação complementar. Informações complementares, olha, complementares. Qual é essa informação complementar? Então, vamos pegar o primeirinho, bonitinho. O que é que diz o primeiro? Olha só, x mais 2 é igual a 6, ó. Beleza? Pensamento complementar, x, beleza, x mais 2 é igual a 6. Então, quando nós estamos diante de uma igualdade, tentando determinar o valor de uma variável, que no caso é essa daqui, olha, através do princípio aditivo ou do princípio multiplicativo, nós podemos otimizar. E como é que é essa otimização? Para ser bem mais rápido, olha. Ok, então se nós temos dois membros, certo? Se nós temos dois membros, eu tenho que isolar a variável em um dos membros, pessoal. Tanto faz no primeiro quanto no segundo. Normalmente, nós vamos da esquerda para a direita, ou seja, tentando deixar a variável sozinha. Se ela vai ficar sozinha, o que é que significa que esse 2 que está bem aqui, ele deverá sumir, né? Nós já vimos que pelo princípio aditivo ele some quando nós aplicamos o inverso dele, beleza? Mas o pensamento otimizado do homem, de tanto fazer o princípio aditivo e de tanto fazer o princípio multiplicativo, ele simplesmente acelerou o processo de pensar. Ora, eu não quero x, então significa que eu escolho um dos membros para ficar só a letra.
então esse cara tem que passar para o outro lado, porque ele não possui variável. Se ele não possui variável, ele vai com sinal contrário, ou seja, ele é mais 2, então ele vem com menos 2. Olha que coisa linda o homem conseguiu. O homem conseguiu uma maneira mais prática de resolver uma equação. Mas lembrando que essa maneira mais prática, ela veio do princípio aditivo. E aí você vai entender o porquê dessa história de jogar para o outro lado, que ele deve sempre com o sinal contrário, certo? Sinal contrário, que eu digo, quando é mais, ele vai com menos. Quando é menos, ele vai com mais. De forma análoga, o homem também otimizou o pensamento do processo multiplicativo através da divisão. Beleza? Me segue. Então vamos ver aí no nosso próximo, nós temos todas as resoluções aqui utilizando o quê? O princípio aditivo. Olha, eu quero fazer com que o mais 2 desapareça, então eu apliquei o inverso. Se eu aplico o inverso, esse inverso tem que ser aplicado tanto no primeiro, olha o olho, como no segundo. Ora, então eu vou ter x mais 2 com menos 2, aqui eu tenho inverso, os inversos se anulam, dá 0. E 6 menos 2 dá 4, ou seja, chegando nessa resolução. Então aqui eu usei o princípio aditivo. A outra, que era 2y mais 3 igual a 5. Mesmo processo, olha, o 3 vai ter que sair, porque ele não possui variável, como eu falei. Então vamos trabalhar com o inverso dele. Mais 3, qual é o inverso? Menos 3, acrescenta de um lado, acrescenta do outro. Opera agora 2y, mais 3 com menos 3, né, os opostos ou os inversos aqui, nesse número, né, beleza, se anulam, e 5 menos 3, 2. Chegamos aqui, olha o olho, pessoal, olha onde eu estou. Cheguei a 2y igual a 2. Ora, mas existe uma multiplicação. Qual é a operação inversa? Divisão, ele passa dividindo. 2 por 2 dá 1. Mas aqui eu poderia o quê? Dividir logo tudo por 2, ó, que vai dar exatamente y igual a 1. Então é desta forma que nós exatamente utilizamos o princípio aditivo e o princípio multiplicativo para resolver equações, ou seja, equacionar significa procurar o equilíbrio, né, da igualdade, pensando sempre que você está diante de uma balança e que você quer buscar o valor daquela variável através desses dois princípios. Também pode utilizar o pensamento otimizado, que é escolhendo um dos membros para manter o termo algébrico, e quem não for termo algébrico, que é aquele que vem acompanhado da letra, joga para o outro lado com a operação inversa, para você entender por que vai com a operação inversa. Beleza? Então, vamos seguir. Então, olha o que é que nós temos. Podemos resolver equações utilizando o inverso das operações, olha, que é isso que nós estávamos exatamente já falando, antecipando, né? Então, vamos ver mais exemplos. Olha, qual é o valor de x, né, na equação? Olha, qual é a equação? 4x mais 4 igual a 8. Utilizando o quê? Vamos utilizar os princípios, pessoal. Sempre vamos procurar utilizar os princípios. Porque se você utilizar os princípios corretamente, você vai otimizar o teu pensamento e vai observar que você pode também trabalhar com mudanças de membro, né? Mas essa mudança de membro, o professor Aldemir está chamando a atenção exatamente para isso. Decorre dos princípios aditivo e multiplicativo. Ok? Então, vamos pelo princípio aditivo agora aí, olha lá. Eu quero encontrar o valor de x, olha, eu tenho 4x mais 4 igual a 8. Pelo princípio aditivo, este 4 aqui, olha, vai ter que sumir daqui. Ele só some quando eu coloco o inverso dele, ou seja, o inverso não, o oposto dele. Estou utilizando a palavra inverso, oposto, né? Que é a mesma coisa que o simétrico. O simétrico de um número positivo é ele mesmo negativo. O simétrico de um número negativo é ele mesmo com sinal positivo. Então, qual é, né, o simétrico de mais 4? Menos 4. Olha só, eu acrescentei menos 4 no primeiro membro, automaticamente eu vou ter que acrescentar menos 4 no segundo membro. Depois que você acrescenta, qual é o próximo passo? Opera.
Então, eu tenho 4x mais 4 menos 4, 0. Isso vai ser igual a quanto? A 8 menos 4 dá 4. Olha onde nós chegamos. Nós chegamos exatamente em 4x mais 4. Ora, mas o 4 não está multiplicando, né? O x, ele vai ter que sair daqui. Como que ele vai sair daqui? Se ele está multiplicando com a operação inversa, a divisão, olha. Então, você divide, ó. Olha aqui. Se você divide, você está usando o princípio multiplicativo. Aí 4 dividido por 4 vai dar 1, não precisa pôr. E 4 dividido por 4 vai dar 1. Pronto, olha aí. Chegamos ao valor de x. É sempre bom, pessoal, verificar. Ó. Então, vamos verificar, ver se isso está correto. O que que eu tenho? Ó? Verificação, olha aqui. 4x mais 4 igual a 8. Qual foi o valor que nós encontramos para x? Olha, encontramos 1. Então, 4 vezes 1 mais 4, isso aqui é igual a 8. 4 vezes 1 dá 4, mais 4 igual a 8. 4 e 4 é 8. Olha lá a igualdade, linda! 8 igual a 8. Significando o quê? Que isso está correto. Vejamos, olha só. Então, na resolução, olha, 4x mais 4 igual a 8. Aqui nessa resolução eu vou apresentar agora pelo processo otimizado. Então, eu tenho primeiro membro e eu tenho segundo membro, certo? Então, se eu vou utilizar o processo otimizado através do princípio aditivo, que eu acabei de explicar, e princípio multiplicativo, agora eu já isolo direto. Só vai ficar em um dos membros aquele termo algébrico. Olha, se vai ficar o termo algébrico, é aquele que possui número e letra, então somente letra. Opta-se sempre da esquerda para a direita. Mas, professor, eu poderia fazer da direita para a esquerda? Pode. Depois você vai consertando. Porque, normalmente, quando nós queremos encontrar o valor de alguma coisa, eu saio escrevendo a escrita correta, né? Para não te dar problema, é da esquerda para a direita. Porque é assim que nós começamos a escrever. A nossa métrica de escrita do nosso português é da esquerda para a direita. A gente começa no cantinho esquerdo e vai para a direita. Por isso que em matemática também a gente segue essa mesma ideia. Então, aqui, qual é o princípio otimizado? Olha, opa, vamos fazer com que esse 4 desapareça logo. Ora, para ele desaparecer, joga ele para o outro lado, ó, com o simétrico, com o oposto dele. Então, mais 4, o oposto é menos 4. Olha. Esse é o processo rápido de fazer. Então, vai ficar 4x igual a 4. Ora, esse 4 está multiplicando o x, ele passa o quê? Dividindo, 4 por 4 dá 1. Portanto, o valor de x é 1. Que foi o processo rápido. Aqui do lado, pessoal, eu vou frisar mais uma vez, para vocês entenderem por que quando sai de um lado para outro muda de sinal. Isso vem do princípio aditivo, olha lá. É por isso que vem com menos. Olha aqui a explicação. O que eu quero aqui? Equilibrar. Ó. Então, ó, 4x mais 4... simétrico dele, menos 4. Simétrico dele, menos 4. Ó. Acrescentou e acrescentou. É por isso, olha, que ele sai de um lado e vai para o outro com sinal contrário. É essa a explicação. Então, 4x, 4 mais 4 menos 4 deu 0 e 8 menos 4 dá 4. Ó. E agora, ó, pela divisão, pelo princípio multiplicativo, olha, eu quero só o valor de x, então 4 vai ter que transformar em 1. Transforma como? Dividindo, ó. E olha lá, 4 por 4 dá 1, não precisa colocar um x, que é a unidade, ou seja, está aqui, olha, a explicação bem do ladinho de como você deve exatamente arrumar na tua cabecinha essa questão de porquê e quando você está tentando resolver uma equação ou equacionar, você faz essa troca de um membro para o outro. Olha, isso tudo, quem nos deu essa chance desse pensamento rápido foram os princípios. Quais princípios? Princípio aditivo e princípio multiplicativo. Ok? Sigamos! Então, agora nós vamos para mais exemplo. Então, ó, qual o valor de W na equação? Qual é a equação? Ó, 5W mais 10
igual a 3W mais 16, olha. Então, tá aqui, olha. Eu tenho o primeiro membro e eu tenho o segundo membro, beleza? Então, vamos lá, olha só. Ora, essa coisa agora encorpou, né? Aumentou o pensamento. Professor, como é que se faz isso? Tem alguma coisa de diferente? Não. O que nós sabemos? Partindo do pensamento otimizado, que é aquele rápido de resolver, o que o professor Aldemir falou? Que você escolhe um dos membros para colocar os termos algébricos. E o que é um termo algébrico? É aquilo que tem um coeficiente e uma parte literal, ou seja, tem número e letra. Então, escolhe para arrumar a casa, né? Mas vamos pelos princípios aditivos, para entender bem essa jogada. Qual é o princípio aqui? Então, eu quero, primeiramente, que o 10, olha, primeiro balanço, vamos primeiro balanço, ó, eu tenho 5W mais 10. Qual é o simétrico de mais 10? Menos 10. Observe que eu mexi de um lado, automaticamente eu vou ter que mexer do outro, ó. Então, se eu coloquei o simétrico de mais 10, que é menos 10, então do outro lado também esse simétrico vai ser colocado. Beleza, muito bem. Agora, olha só o que eu observo. Eu tenho 3W no segundo membro, mas não é o lugar dele, ele tem que ficar com a turma dele. A turma dele é também onde tem W, então ele tem que desaparecer dali. Ora, qual é o simétrico aqui de 3W? Nós sabemos que quando um número não vem trazendo um sinal, né, na frente, ele é um número positivo. Então, portanto, o simétrico dele é menos 3W. Então, vamos acrescentar menos 3W nessa situação. Olha, acrescenta no primeiro e acrescenta no segundo, certo? Ou seja, esta equação, ela está necessitando de dois balanços simultâneos. Depois que você fez esses balanços simultâneos através do simétrico, é hora da conta. Ó. Mais 10 com menos 10, zerou. O que sobrou? 5W menos 3W. Beleza. Olha como sai arrumado. Aqui, mais 3W menos 3W, zerou. O que sobrou? 16 menos 10. Beleza? Então, continuando, chegamos nessa arrumação. Agora nós temos, olha, um novo primeiro membro e um novo segundo membro. Tudo arrumadinho. Todos os termos algébricos estão de um lado e todos os números somente estão do outro lado. É hora de equacionar. 5W menos 3W dá igual a 2W. 16 menos 10 vai me dar 6. Queremos encontrar o valor de W, mas tem um 2, mas eu só quero W. Ora, entre um número e uma letra, que é um termo algébrico, existe uma multiplicação. Então, vamos dividir, olha, utilizando o princípio da multiplicativo. 2 dividido por 2 dá 1. 6 dividido por 2 vai me dar 3. Esse é o valor do W nesta equação. Ela foi equacionada exatamente desta forma. Beleza, meu povo? Show de bola! Então, vamos reforçar mais uma vez. Olha só, muito legal. Nós temos, olha, para essa resolução, qual era a resolução? Ó, primeiro membro, né, que era 5W mais 10, igual a 3W mais 16. Primeiro membro e segundo membro. Show de bola? Pelo processo exatamente otimizado. Ora, arrumar termos algébricos, escolhe um membro. Esse cara já passou, ó. E o outro também passou para o outro lado. Tudo com sinal contrário, olha. Por que é com sinal contrário? Porque quem justifica isso são os princípios aditivos, pessoal. Então, 5W menos 3W dá 2W. 16 menos 10 dá 6, ó. E agora o 2 está multiplicando, ele passa dividindo, chegamos a 3. Então, aqui está sendo apresentado o valor otimizado do pensamento. Entendendo que esse valor otimizado desse pensamento para equacionar vem dos princípios aditivo e multiplicativo. Beleza? Agora, qual o valor de t na equação? Qual é a equação? A equação é, ó,
7t menos 15 igual a 2t mais 10. Então, nós vamos utilizar exatamente o princípio otimizado, né? Já falei de aditivo, então qual é o princípio otimizado? Organizar. Os termos algébricos vão ter que ficar no primeiro membro e quem só é número no segundo membro. Então, vamos lá, troca, lembrando que ele vem com o sinal contrário, olha. Ele é mais 2t, então ele vem como menos 2t. Aqui eu tenho 10, ele vai para lá com o simétrico, mais 15, pelo princípio otimizado. 7t menos 2t vai dar 5t. 10 com mais 15 vai me dar 25. Ora, está multiplicando, esse 5 ele passa dividindo. Portanto, esse t vai ser 5, meu povo. E aí, reforçando, olha, está aqui a resolução. Primeiro membro, segundo membro. Pelo processo otimizado, o 2t passou para o primeiro membro e o 15 passou para o segundo. Temos, então, novos membros. Agora, termos semelhantes, 7t menos 2t, 5t, 10 mais 15, 25. Ora, o 5 está multiplicando, ele passa dividindo, chegando a 5. Beleza, meu povo? Então, isso foi o que nós tratamos na aula de hoje. Princípio aditivo, princípio multiplicativo e o processo otimizado que o homem evoluiu no decorrer desses processos.